Amém. Nós tivemos essa primeira reunião que foi do Partir do Pão, a mesa do Senhor, e nós estamos muito gratos por ter essa mesa para nós. Louvado seja o Senhor. Sim. Agora nós chegamos à terceira mensagem. Tem um hino? Se os irmãos puderem abrir o hino 941. Nós podíamos proclamar esse hino, que é maravilhoso, porque essa mensagem ela tem como tema o reino e a igreja. E esse hino é maravilhoso. Um irmão que compartilhou sobre essa mensagem disse que se nós desfrutássemos por 10 vezes esse hino, seria suficiente. Esse hino diz assim: sim, Deus tem o seu reino, que é o seu reinar, governo soberano, tem glória singular, autoridade plena, exerce no seu lar, no reino, para sempre, que nunca vai cessar. No trono, que é o centro de tal governo seu, no trono, irmãos, que é o centro de tal governo seu, Deus lá submete tudo segundo o seu querer, seu forte senhorio, aleluia, Ele é o Senhor do universo, seu forte senhorio, só Ele vai manter, é rei, amém, Ele é rei, vai no seu reino reinado exercer, reinando em seu reino, faz tudo o que quer, e sob o seu domínio exerce seu poder. A bênção no seu reino, o seu povo usufrui, e do eterno trono o rio vivo flui. Submisso, irmãos, recebemos virtudes afinal. Rebelião a Deus é a raiz de todo o mal. Rebelião a Deus é a raiz de todo o mal. O alvo do inimigo, o trono seu vencer. Mas a nossa grande meta, seu reino conhecer. No reino soberano, seu Cristo sobressai. Em vida, Cristo reina. A glória é do Pai. Amém. A glória é do Pai. Amém. Amém. Em Cristo, Cristo reina em vida, mas a glória é do Pai. Amém. Se Deus tem o domínio, nós temos bênção já. Se Deus tem o domínio, nós temos bênção já. Se Cristo por Deus reina, a glória vemos lá. Um dia a cabeça, Jesus, vai dominar. Os grandes e pequenos então vão se prostrar. Provamos na igreja tal reino singular, de glória e vida eterna, até Jesus voltar. A mensagem é isso. Nós vamos falar do reino e da igreja. Amém. Na mensagem número 1, nós falamos do governo para algo. O governo também é o reino. O reino também é um governo. Então, na primeira mensagem, nós vimos que Deus nos disciplina, Deus cuida de nós, Deus nos limpa, nos lava, nos trata, mas Ele tem um alvo. Com esse disciplinar, com esse dominar-nos, com essa coisa, Ele tem um alvo.
é para a economia, pensa assim, a economia aqui, o sentido é como um mordomo administrando a sua casa. Então o governo é para, como o mordomo faz, ele distribui alimento, ele dispensa alimento, ele dá alimento. O alimento nosso, o que é essa mesa que nós desfrutamos? Nós desfrutamos o quê? Deus em realidade. Amém. Nós exercitamos nosso espírito em louvor ao Senhor. Nós comemos da palavra de Deus. Nós comemos da pessoa de Deus, que é a palavra viva. Amém. Que mesa maravilhosa, irmãos. Amém. Que mesa maravilhosa. Amém. Então, o governo é para distribuir Deus. Amém. É uma distribuição de Deus. Amém. Deus quer ser distribuído para todo o seu povo. Amém. A pessoa dele maravilhosa quer tomar conta de todos os nossos pensamentos, sentimentos, vontades, emoções, tudo. Ele quer tomar conta da nossa alma. Amém. Oi? Óleo nas vasilhas. Amém. Leão até falou, né? Ficar com um peso eterno de glória. Amém. Um peso de óleo, né? E nós somos disciplinados, e nós somos conduzidos, e nós somos levados, mas isso está relacionado com uma vida oculta. Sem uma vida oculta, não há esse peso eterno de glória. Isso está relacionado com uma vida que lança raízes para baixo e dá frutos para cima. Aquela frase do item 4 da mensagem anterior, eu fiquei tocado. No item 4b diz assim: a vida do reino é uma vida nas profundezas. Amém. A vida do reino é uma vida nas profundezas. Amém. E nós estávamos desfrutando aqui essa estrofe 3 que a Keila gostou tanto, vivendo aqui a vida da igreja. Nós estamos vivendo a vida da igreja. E aqui agora o encargo nessa mensagem é para a gente trocar. Nós estamos aqui vivendo uma vida de reino. Amém. Uma vida de reino. Nós falamos muito da vida da igreja, mas uma vida agora, nós queremos dar essa ênfase. Por que queremos dar essa ênfase? Porque no coração do Senhor, é notório, irmãos, é notório que no coração de Deus, Ele quer o reino. Amém. Pulsa o reino. Ele tem o desejo de ter o reino. Por quê? Porque ele criou tudo. E quando Ele cria bom. Ele criou tudo bom e perfeito. Mas teve um ser angelical que criou algo terrível. Ele criou uma rebelião. Um ser angelical criou a rebelião. E tudo que era para estar em ordem neste universo, e tudo que era para estar em harmonia nesse universo, em adoração a Deus, em harmonia com Deus, essa harmonia foi quebrada por causa da rebelião. E essa rebelião, irmãos, entrou no segundo ser que Ele pôs para tirar essa rebelião. Quando Ele criou o homem, esse rebelde entrou no homem. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o que entrou no homem foi a morte, o que entrou no homem foi a rebelião. Ele havia criado esse homem com um objetivo, para que ele expressasse e tivesse domínio. Tenha ele domínio, tenha ele a imagem e tenha ele a semelhança. O homem era para ter imagem e semelhança de Deus. Façamos ele segundo a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio, para que tudo se encaixasse. Mas
entrou a rebelião. Então agora há uma necessidade de voltar a ter um domínio sobre esta rebelião. Então o próprio Deus criou a submissão. Amém. Na Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito, é tão perfeita essa união, Pai, Filho e Espírito, é tão perfeito essa Trindade, é tão harmônica, ela é tão perfeita, que não há necessidade de submissão. Mas aí então o Filho se humilhou e falou: eu vou assumir uma posição de submisso, e vou me encarnar, e vou entrar no homem, e trazer a submissão para dentro do homem. E vamos juntos quebrar toda essa desarmonia, esse caos que nós estamos vendo aí, esse caos terrível de violência, de morte, de terrível, todo esse caos terrível, nós vamos quebrar e trazer a vitória. Amém. Jesus. Amém. Jesus. Amém. Que homem. Que homem, o homem perfeito. Amém. Agora, em Jesus, nós temos a vitória, irmãos. Amém. O coração de Deus bate forte com a necessidade de voltar à harmonia que há na Trindade Divina. Amém. Os três, o Pai, o Filho e o Espírito são um. Amém. Essa unidade só Ele tem. Amém. Mas agora Ele trouxe a unidade para dentro de nós. Amém. Nós recebemos aquele que é um. Amém. Para que Ele seja um, Pai, assim como nós o somos. Amém. Nós recebemos essa unidade. E essa unidade destrói o maligno. Sim. Aleluia. Aquele que divide, aquele que separa, aquele que cria contendas, que cria dissensões, aquele que cria divisões. Amém. Aleluia! Amém. Que reino! Que reino, irmãos! Está no coração de Deus. Então, quando Ele vem, a primeira coisa que Ele faz é falar assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Ele passa por toda a Galileia falando o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Está no coração dele pregar o evangelho do reino. Ele não falou arrependei-vos porque a vida vai chegar aí. Ele não falou arrependei-vos porque os perdão dos pecados vão chegar aí. A ênfase dele, é claro que ia chegar a vida, é claro que ia chegar o perdão dos pecados, mas a ênfase dele é o reino. Não é maravilhoso isso? E aí, os discípulos continuam essa ênfase, certo? Quando você vê em Atos, quando ele vai falar com os discípulos, Atos 1:3 diz assim: é maravilhoso esse versículo. Depois da ressurreição, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Ele falava antes de toda a obra, de toda a vida dele, a pregação dele era o reino. Agora, depois de ele ter passado pela cruz e ressuscitado, ele apareceu e falou com eles 40 dias. Falando do quê? Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aí depois, os apóstolos, Filipe pregava as coisas do reino, os apóstolos pregavam as coisas do reino, Paulo pregava as coisas do reino. Que
que por muitas tribulações nos importa entrar no reino. Amém. Não é maravilhoso isso? Sim. E aí você vai chegar lá em Apocalipse, certo? Quando ele vai, antes de Apocalipse, um pouco, vou falar em João, quando ele fala com Nicodemos, é para entrar aonde? No reino. Ele fala pro principal lá dos fariseus, ele vai lá e fala, o Nicodemos foi lá ter com ele, e o Nicodemos falou, eu sei que você é mestre. Porque no conceito religioso, nós queremos aprender algo. Então nós queremos um mestre, nós queremos aprender. No nosso conceito religioso, a gente quer aprender, mas ele não quer falar de aprender, ele fala assim, olha Nicodemos, o que te importa é vida. Amém. É vida, é nascer de novo. Amém. Porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. E se você não nascer da água do Espírito, você não vai entrar no reino. Irmãos, nós vemos a vida da igreja, mas será que nós vemos o reino? Sim. Nós precisamos ver o reino. Amém. Sim. Nós vemos a vida, mas nós precisamos ver o reino. Amém. Nós vamos ver é aqui que a mensagem vai abrir e entrar. Nós precisamos ver o reino. Amém. Nós precisamos entrar no reino. Na verdade, nós já entramos. Mas a visão precisa crescer a respeito disso. Então, quando você chega lá em Apocalipse, João é companheiro na tribulação, na perseverança e no reino. É maravilhoso. Aí, quando a noiva está pronta lá, ataviada, pronta para a segunda vinda do Senhor, e agora, o reino deste mundo se tornou o quê? O reino do nosso Senhor e Cristo, Salvador e Cristo. Amém. Você entende como que no coração de Deus é importante? Essa introdução é para nos levar a ter uma percepção. Eu creio que essa percepção nós precisamos ter, como o reino é importante. Amém. O título diz assim, o título do tema geral. Vamos ler o título? Viver na realidade, desculpa. Sobre o reino de Deus, Viver a realidade do reino de Deus. Esse título está aí para vocês? Não. Não. viver uma vida cristã e a vida de Deus, sobre o reino de Deus, para a economia de Deus. É que esse título é da primeira mensagem que entrou nas epístolas de Pedro. E depois, quando entra nessa última mensagem, então faltou o viver na realidade do reino de Deus. Amém. Então vocês podem pôr até no subtítulo, adicionar no título de vocês aí, viver na realidade do reino de Deus. Amém. A realidade do reino de Deus, irmãos. Ó Senhor Jesus. Amém. O irmão até compartilhou conosco que o Witness Lee, que nos abriu a questão da vida, com a questão dos estudos vidas, tem milhares de mensagens de estudo vida de Gênesis até Apocalipse. Ele falou assim, que se ele tivesse tempo, ele ia fazer um estudo reino. Ele ia fazer um estudo reino, mas ele não tinha tempo mais. A vida dele se dedicou e saiu os estudos vidas, mas se ele tivesse mais tempo, ele ia fazer um estudo reino de toda a Bíblia.
Não é significativo isso, irmãos? É muito significativo. Viver na realidade do reino de Deus. E aí a questão, viver, quando essa palavra viver entrar no nosso coração, a gente tem que pensar que é a nossa prática. Amém. Viver. Amém. Viver. Como é que é a nossa prática? No que? Na realidade. A realidade do reino de Deus. Nós ansiamos por realidade, não é? Amém. O nosso coração quer o quê? Realidade. Amém. Sim ou não? Amém. Você quer um amigo que não é verdadeiro? Não. Você quer um amigo verdadeiro. Amém. Você quer algo real. Você quer um amor que não seja verdadeiro? Não. Você quer um amor verdadeiro. Amém. Tudo que você quer cheio de verdade, cheio de realidade. Tudo que você deseja na vida é realidade. A alegria seja verdadeira, o amor seja verdadeiro, a amizade seja verdadeira, os relacionamentos sejam verdadeiros. E tudo que nós fazemos e vivemos aqui sejam verdadeiros. Viver na realidade do quê? Do reino. O reino seja uma coisa real para nós. Amém. O domínio de Deus em nós seja real para nós. Amém. O reino de Deus. O domínio de Deus. Não mais meu ego. Verdade. Não mais o ego de um outro homem tendo domínio sobre a minha vida. Amém. Mas o ego acabado. Amém. O homem natural, Adão, acabado. Não mais Adão, agora é Cristo. Amém. Nasci em Adão, mas eu morri para Adão. Amém. Agora eu nasci em Cristo. Amém. Agora eu quero viver Cristo. Amém. A realidade do reino de Deus. Amém. A realidade do reino de Deus é essa pessoa. Amém. Ele declarou muito fortemente: o reino não está aqui, nem está ali. O reino está dentro de vós. Amém. Quem que está dentro de nós? O reino não é comida, não é bebida, não é nada que você vê, não é nada visível. O reino é invisível. O reino é o quê? É justiça, paz e alegria no Espírito. Que Espírito que habita dentro de nós? É essa pessoa maravilhosa que nós invocamos, Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, nessa reunião, quem é que tem a primazia? Não sou eu, não é nenhum de vocês, não é nenhum de nós. A primazia e quem deve ser a palavra aqui nessa reunião é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele está aqui ou não está? Amém. Está dentro de nós ou não está? Amém. Porque nós temos essa fé. Amém. Nós cremos. Cremos. Por isso que nós falamos. Amém. Nós cremos. Amém. E por isso que nós proclamamos isso. Amém. Senhor, habita no nosso interior. Amém. Nós recebemos vida. Nós recebemos a pessoa que é vida. Nós recebemos um governo. Nós recebemos a pessoa que faz tudo debaixo da vontade do Pai. Amém. Nós recebemos alguém que é perfeitamente obediente. Amém. Nós recebemos alguém que é perfeitamente submisso. O que ele fala é o que o Pai fala. O que ele faz é o que o Pai faz. Aleluia! Amém. Irmãos, a ordem volta. Amém. Toda desordem acaba. Amém. Todo caos acaba. A ordem volta. Amém. E isso ele quer um povo agora dentro desse reino. Dentro dessa realidade. Um governo agora debaixo desse Espírito maravilhoso. Amém. Amém? Amém. Vamos ao título da mensagem. O reino e a igreja. Em outras palavras, nós queremos falar de um relacionamento. Reino e igreja. Se é que a gente pode falar assim,
Se é que nós podemos falar que tem um relacionamento. Um irmão, na mensagem, quando o irmão Antônio deu essa mensagem para nós lá na conferência, ele propôs 4 perguntas. Ele propôs essas 4 perguntas, e essas 4 perguntas, elas vão abrir o nosso entendimento sobre todos esses itens da mensagem. A primeira pergunta é: que tipo de relacionamento, se é que há algum, há entre o reino e a igreja? A segunda pergunta é: o reino é algo apenas para o futuro? Não é para hoje? É para hoje. Terceiro, você consegue separar o reino e a igreja? Não. E quarto, na existência, o que vem primeiro? O reino ou a igreja? Essas perguntas nós podemos, não é para a gente responder aqui agora, é para a gente usar elas para pensar na mensagem. Sim. Porque essas perguntas, elas são simples, Sim. mas elas são muito profundas. Amém. Elas têm implicações profundas. Há uma implicação profunda quando você fala, há um relacionamento entre o reino e a igreja, porque você vai chegar ao ponto de perceber que reino e igreja, nós estamos falando de 2 coisas tão íntimas. Elas não são iguais, mas elas são íntimas, que parece que é uma coisa só. Tão intimamente relacionadas que elas estão. Porque o reino é vida. Nós vamos ver esse ponto aí. Então, esse item 1 diz assim, ó: a igreja, começando a ver esse relacionamento entre igreja e o reino. Vamos ler o item 1. A igreja é o aumento de Cristo em vida, mas o reino eterno de Deus é o aumento de Cristo em administração. Vocês perceberam aqui? Aumento. Pode destacar essa palavra, aumento. Porque Cristo aumenta, Cristo é Deus, não é? Sim. Aí você pode falar assim, mas Deus não aumenta, Deus já é pleno, completo. Deus não aumenta. Sim, Deus é pleno, completo, e Ele não precisa de mais nada, Ele não aumenta. Mas e Deus em nós? Precisa crescer. Deus em nós precisa crescer. E Deus em nós precisa crescer nessas 2 linhas. Uma linha é a da vida. Deus precisa crescer em nós como vida. Tudo que nós ficarmos fazendo é em vida. Nós aprendemos desde criança a fazer tudo segundo o conhecimento. Nós fomos viciados no conhecimento. Nós fomos viciados em como é que eu faço? Deixa que eu aprendo, deixa que eu sei, agora eu faço. Nós fomos viciados nisso. Mas quando o Evangelho é apresentado para nós, é a vida. Amém. Uma águia tem universidade? Mas alguém de nós aqui voa como ela? Não. É quem que ensina ela? Quem que ensina cada animal? E você vê eles fazerem coisas maravilhosas, né?
voar, nadar, mergulhar, se comunicar, perceber, voar. Quando você vê uma migração, é um negócio, não tem GPS, não tem orientação, não tem nada, e ele sabe certinho o tempo certo, como montar a armação, como organizar. Quem dá essa instrução? A vida. A vida. Uma árvore cresce e ninguém fala para ela: olha, você tem que lançar raízes, você tem que lançar folha em direção ao sol, e você tem que pegar o ar e tirar isso e tirar aquilo. Ela não aprendeu em lugar nenhum, nenhuma universidade, nenhuma escola. Mas nós, irmãos, nós somos treinados em escolas, nós somos treinados em universidade, nós somos treinados em conhecimento. Então, numa linha, quando Deus entra na nossa vida, nós tocamos a vida. Amém. A vida eterna que estava com o Pai e agora nos foi manifestada. Amém. A vida brilhou no nosso coração. Amém. E nós aprendemos a tocar a vida. Sim. Conversar com essa vida. Amém. Ser guiados por essa vida. Amém. Ser dirigidos por essa vida. Essa vida é maravilhosa. Amém. Essa vida tem tudo o que você precisa. Amém. Ela tem todas as instruções. Sim. Ela tem todos os poderes. Ela tem todas as necessidades. É a vida. Amém. É a verdadeira vida. Amém. Que ninguém havia te falado, mas ela é verdadeira, ela é real. Amém. E ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. É a vida. Mas tem uma outra linha. Essa vida governa. Essa vida administra. Essa vida, ela orienta. Ela guia. Ela fala para, ela fala avança, ela fala. Então nós precisamos ser treinados não só na vida, mas também na administração. Sim? Sim. Percebem? Vamos ler o título de novo, que dá mais sentido agora. Ó, a igreja hoje é o aumento de Cristo em vida. Mas o reino eterno de Deus é o aumento de Cristo em orientação, em governo, em serviço. O Senhor falou que nós vamos ser uma casa, uma noiva, um edifício que cresce, montado com pedras vivas. As pedras vivas crescem. Ele é uma pedra que bate numa estátua, desmonta a estátua, e há uma pedra que cresce e se transforma numa grande montanha. É esse Cristo maravilhoso que está crescendo em muitas casinhas, como vida, mas também Ele está aumentando em administração. Ele está nos ensinando a ser guiados. Amém? Amém. Ele está nos orientando, nós estamos aprendendo a ser orientados pela intuição. Nós estamos aprendendo a ser orientados pela comunhão. Nós estamos aprendendo a ser orientados pela consciência. Todas as partes do nosso espírito. O nosso espírito agora está vivo. Amém. Nosso espírito estava morto, mas agora ele está vivo. Amém. E nós estamos aprendendo a ser orientados por esse espírito. Amém. Todas as partes do nosso espírito estão sendo exercitadas. E quando nós falamos em exercitar nosso espírito, não é gritar. Exercitar o espírito é você exercitar a consciência, exercitar a intuição e exercitar a comunhão com Deus. Amém. Nós vamos até Ele para ter comunhão com Ele. Amém. Nós exercitamos o nosso espírito. Amém. Senhor, fala a nós na reunião. Amém. Fala dentro do nosso coração. Amém. Inscreve as Tuas palavras dentro de nós. Amém. As Tuas palavras são espírito e são vida. Amém. Põe elas dentro de nós. Amém. Mas não como uma palavra morta. Sim. Mas um rema. Amém. Uma palavra viva. Amém. Uma palavra que fala. Amém. Aleluia. Amém. Não é uma bênção isso, irmãos? Amém.
Que reino é esse? Aleluia, que reino é esse? Não é reino na forma como ensinaram para nós, não é reino na forma como falaram nas escolas, não é reino na forma como você vê aí fora, é um outro reino, é um reino que não é deste mundo, é um reino espiritual, é um reino invisível. Nós estamos no reino. Amém. E esse reino precisa aumentar. Amém. Certo? Hoje a igreja é o que? O aumento. E para ele aumentar essa administração, irmãos, às vezes tem que ter uma disciplina, como nós vimos, para aumentar o governo, para aumentar que o governo dele aumente em nós, para aumentar o governo dele em nós precisamos ser disciplinados, não é? Sim. Nós não vimos isso ontem? Sim. Sol quente, né? Sol quente é bom para a planta, mas para uma planta que lança raízes, né? Porque senão o sol quente queima ela, certo? Então, o aumento de administração envolve esse cuidado amoroso do Senhor através das tribulações. Amém. As tribulações destroem o nosso ego, acaba com o nosso ego. E se você não vê que Deus está em tudo, você fica arrumando problema com tudo. Mas se você vê, e se você crê que Ele é o soberano dos reis, amém. Por isso que o primeiro evangelho que aparece não é o evangelho de João, que é o evangelho da vida. Como que diz as primeiras palavras na Bíblia no Novo Testamento? O evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Não fala filho de Abraão, Abraão veio antes de Davi, Abraão foi chamado antes de Davi, mas ele não fala filho de Abraão e depois filho de Davi, ele fala filho de Davi, ele é filho do rei. Amém. Ele é o rei. Amém. E ele vai dar muitas parábolas do reino nesse evangelho. Então, eles passaram 40 dias ouvindo dele as palavras do reino. Naqueles 40 dias, reino, 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 reino. O Senhor já tinha passado a vida dele falando do reino em toda a Galileia, Judeia, em toda a área. E eles passaram mais 40 dias depois da ressurreição. Reino, 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 reino. E o Lucas não escreveu nada disso. Escreveu sim, irmãos. Porque ele escreveu a biografia dessa pessoa maravilhosa. Amém. Essa pessoa maravilhosa é o reino. Amém. Essa pessoa maravilhosa é o reino dentro de nós. Amém. Essa pessoa maravilhosa, como ela é mostrada como o rei, ela é primeiro mostrada, é tão importante isso, que o primeiro evangelho é o evangelho que trata do reino, e mostra o rei, o filho de Davi. Amém. E dá da genealogia dele, como é que se forma isso, como é que isso vem à existência. Não é maravilhoso, irmãos? Amém. O rei, o reino, ele é o que estava no princípio, ele é a palavra que no princípio estava com Deus e a palavra que era Deus. Amém. Mas não é essa a ênfase, o primeiro livro, a ênfase é do reino. Então nós precisamos dessa realidade. Amém. Nós precisamos avançar nisso. Amém. Em vida, vamos o item A. Em vida, amém, Cristo aumenta para tornar-se a igreja em administração. Cristo aumenta para tornar-se o reino. Aqui uns versículos são muito interessantes, né? Em João 3,30 ele diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua.
É necessário ou não, irmãos? É necessário que ele cresça. Amém. Que ele aumente e aumente em administração. Aumente em vida e aumente em administração. A gente pode falar que a administração também é um serviço. E o serviço, quando você olha na Bíblia, o serviço, esse serviço administrativo, que é distribuir Deus, ele é feito, o serviço no Antigo Testamento é feito pelos sacerdotes, no Novo Testamento também ele é feito por sacerdotes, só que ele diz de uma maneira muito maravilhosa. Em 1 Pedro 2,9, ele fala assim, que nós somos um sacerdócio real. Nós somos um sacerdócio real, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que é esse sacerdócio real? Abraão, quando ele venceu todos os inimigos numas batalhas, apareceu um sacerdote para ele, que veio trazer para ele pão e vinho. E esse sacerdote, ele era de uma ordem, fala assim, a ordem de Melquisedeque, que quer dizer, um rei de justiça. Primeiro lugar, rei de justiça, e depois, rei de paz. A nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, que nós, é uma nação de Melquisedeque. É uma nação de Melquisedeques. Nós somos esses. Amém. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, esse governo tem que aumentar em nós. A ponto de nós sermos os que distribuem Deus para as pessoas. Como é que nós distribuímos Deus para as pessoas? Nós vivendo Deus. Deus sendo a nossa vida. As nossas palavras vão ser palavras de graça. Não era assim com os apóstolos, não era assim com o Senhor Jesus. As suas palavras não eram palavras de graça que trazia refrigério para o cansado. É uma língua de erudito que traz boa palavra ao cansado. Mas para isso, para ter a língua de eruditos, Isaías 50, versículo 4, diz que o Senhor deu língua de eruditos para falar boa palavra ao cansado. E o Senhor deu ouvidos de erudito para ouvir. Irmãos, ouvir. E nós desfrutamos tanto isso, que Deus, Ele quer que nós façamos 3 coisas. Para, escolhe e volta. Amém. Não dá para falar aqui, mas é assim. Ele para a gente, Ele quer que a gente pare com os nossos pensamentos de Adão, os nossos sentimentos de Adão, as coisas de Adão, as complicações de Adão. Ele quer que essas coisas parem, e às vezes Ele precisa arrumar uma doença para parar você. Às vezes Ele precisa te deixar numa situação muito difícil para brecar você. Porque você não ouve. Eu não ouço. Eu sou igual, não pensa que eu sou diferente, eu sou igual. Tanto eu quanto você, nós somos duros de ouvir, nós somos tardios de ouvir. Então Deus precisa parar, aí Ele precisa nos convencer a escolher a vida, a escolher Ele, a escolher a pessoa dEle, e aí então nós voltamos o nosso coração a Ele. Amém. Para, escolhe Ele e volta o coração para Ele. Amém. Aí nós já chegamos confiadamente a esse trono de graça e de misericórdia. Amém. Aí nós já chegamos e aí então a bênção vem. Essa nação, irmãos, de sacerdotes, pessoas que aprenderam a parar, pessoas que aprenderam a escolher, pessoas que aprenderam a voltar. Nós vamos ensinar os outros também a parar, a escolher e a voltar. Amém. Nós vamos ser aqueles que trazem Deus aos homens e levam os homens a Deus. Amém. Nação santa, sacerdócio real,
Povo de propriedade exclusiva. Esse é um sacerdócio maravilhoso. A Bíblia, item B. Cristo não é somente a igreja. Cristo é não somente a igreja, mas também quem? O reino. Tanto a igreja como o reino são o seu aumento. Ficou claro? Mas para ficar mais claro ainda, nós precisamos ir ganhando isso. Item 2, a Bíblia primeiro apresenta o reino, e depois a igreja. Primeiro, Jesus saiu pregando, arrependei-vos, porque está próximo o reino. Então, primeiro, nós precisamos encontrar Jesus como rei. Primeiro nós precisamos receber o evangelho do reino. Aí, quando recebe ele como rei, quando aceita que ele é o soberano dos reis da terra, quando nós aceitamos que há um rei nessa terra, e que há um rei invisível nessa terra, que o céu domina, que o céu tem todo o domínio, e que ele é o Deus invisível, e que ele é o rei soberano. Quando nós aceitamos isso, o nosso coração se volta para ele. Amém. Faz sentido ou não? O coração se volta e aí nós recebemos vida. Amém. E aí quando recebe vida, sabe o que faz? Aumenta o governo dele em nós. Quanto mais vida, mais aumenta o governo. Você percebe essa sequência aqui, ó? A Bíblia primeiro apresenta o reino e depois a igreja. A presença do reino produz o quê? A igreja. A presença do reino produz o quê? A igreja. E depois a igreja vai fazer o quê? Quando a igreja estiver prontinha, ataviada, aleluia! Ai, o reino se torna do nosso Senhor e Cristo. Amém. Aí a igreja vai introduzir a realidade do reino, a manifestação do reino em plenitude. A realidade nós já vivemos hoje, mas ela vai introduzir a plenitude dessa realidade que nós vivemos hoje. A plenitude, onde estarão todos. Junto conosco hoje estão Jesus, os apóstolos, Pedro, Paulo, João, aqueles que durante os séculos e milênios morreram em nome do Senhor, foram crucificados, mortos, cerrados, todos estarão lá de uma maneira maravilhosa, e vai ser a manifestação do reino do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Não é maravilhoso? Amém. Que reino maravilhoso. Amém. E tem a vida de Deus, é o reino de Deus. A vida divina é o reino. A vida de Deus é o quê? O reino de Deus. Vamos falar isso? A vida de Deus é o reino de Deus. A vida divina é o reino. E essa vida produz a igreja. O principal foco do Evangelho, você percebe aqui, né? Ali em João, capítulo 3, o Nicodemos, quando foi ter com o Senhor Jesus, é impressionante essa cena, porque, irmãos, nós precisamos ter essa percepção muito real. Onde nós estamos? Onde nós entramos? O que o novo nascimento fez para nós? Precisa despertar em nós esse sentimento de uma maneira muito real, verdadeira. Nós estamos no reino. Amém. Sim. Vou ler de novo. A vida é o reino. A vida divina é o reino. Amém. E essa igreja, essa vida produz quem? Nós. Ela produz o quê? Nós. Amém. A vida é o reino. Amém. Sabe assim? Reino animal, vida animal. Reino vegetal, vida vegetal. Reino humano, vida humana.
reino de Deus, vida de Deus. A vida de Deus produz nós como o reino. Isso daí precisa ser gravado no nosso coração, para que nós possamos falar: Senhor, aumenta essa vida, aumenta esse governo dentro de nós. Amém. O reino, item 1, é a esfera da vida, para a vida mover-se, reinar e governar, a fim de cumprir seu propósito. E essa esfera é o reino. E essa esfera é o reino. Essa esfera é o reino. Como está a esfera dessa reunião hoje? O que você está sentindo dentro do seu coração falando as palavras do reino? Quando as palavras do reino são faladas para nós, o que acontece dentro do nosso coração? Não arde o nosso coração? Não é a mesma coisa que acontecia quando o Senhor Jesus estava andando com eles no caminho de Emaús? Não ardia o coração dos discípulos? É a mesma coisa hoje em nós. A vida está aqui. O reino está aqui. O Senhor está aqui ardendo dentro de nós. Eu quero o meu reino. Eu quero esse aumento dentro de nós. Ele quer o seu reino. Ele palpita o coração por esse reino. O reino é a esfera. A esfera é o reino. O Evangelho introduz a vida divina. E essa vida tem sua esfera, que é o reino. A vida divina, com a sua esfera, produz a igreja. Item 3. O Evangelho do reino produz a igreja, porque o reino é a própria vida, e a igreja é o resultado da vida. Senhor Jesus. Isso faz nos negar tudo que é de Adão. Aí entra um monte de rebelde. Você pega um monte de rebelde, ou não? Sim. Nós somos rebeldes ou não? No nosso interior há rebeldia ou não? 100%. Na nossa carne não habita bem nenhum. Zero. Não tem nada na nossa carne, não tem nada que você possa fazer. Um dia eu parei com essa dúvida, eu falei: Senhor, mas não tem nada, nadica assim que eu possa te ajudar, nadinha que eu possa te ajudar. Eu quero te ajudar, Senhor, não tem nadinha que eu possa fazer, nada, não tem bem nenhum, zero, irmãos, desiste. Se você está tentando fazer alguma coisa boa para Deus, desiste, porque a única coisa que você pode fazer é se achegar. Amém. Se achega, achegai-vos confiadamente ao trono, porque do trono está fluindo um rio de água viva. Amém. Do trono está fluindo um rio de autoridade. Amém. Você não tem autoridade nenhuma sobre nada, mas do trono flui um rio de autoridade. Amém. Que os discípulos falavam: demônio sai, o demônio vupt, ia embora. Era dos discípulos a autoridade? Não. É porque eles estão submissos ao cabeça. É porque eles estão encabeçados pela cabeça. Vamos aprender a desenvolver uma vida de encabeçamento, de governo. Não somos mais o governo. Desistimos de ser o governo. Desistimos de ser a cabeça. Agora a cabeça tem que ser essa vida do Senhor. Amém. Tem que ser Cristo em nós. Amém. Cristo é tudo em todos. Amém. É isso que nós estamos aprendendo. Esse reino. Como ser encabeçados pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo definiu a vida e o viver em uma frase muito simples. Muito simples. Para mim, o viver é Cristo. Amém. As pessoas ficam aí querendo achar um monte de teoria e definição para definir a vida, para falar do que é viver, do que é a vida, e ele falou de uma maneira muito simples: viver é o quê? Cristo.
O que é viver? Aprendeu a viver? Aprendeu Cristo. Você tem que aprender Cristo. Você tem que aprender Cristo em tudo. Cristo é difícil de ser aprendido, porque exige você ter comunhão com Ele. Você tem que voltar, todo dia voltar. Voltar de manhã, de madrugada, voltar durante o dia, voltar durante a noite. O tempo todo o nosso trabalho é se achegai-vos. Achegai-vos confiadamente. Porque ali tem perdão, ali tem vida, ali tem autoridade, ali tem domínio, ali Satanás não tem terreno. Esse Cristo é maravilhoso. Que reino é esse? Satanás não tem vez nesse reino, zero, absolutamente zero. Ele não tem caminho nenhum. O Senhor falou: vem aí aquele que não tem nada em mim. Sim. Nada. Que reino nós ganhamos? Amém. Amém. Item B, o reino é a realidade da igreja. Vamos falar isso? O reino é a realidade da igreja. O contrário não é verdade, tá, irmãos? A igreja não é a realidade do reino. O reino que é vida, ele é a realidade da igreja. Ah, na minha cidade tem 30 irmãos. Vamos partir o pão, já é a igreja. Opa! Vamos repetir essa frase? O reino é a realidade da igreja. Ah, na minha cidade tem 300 irmãos. Vamos partir o pão, vamos dizer que é a igreja na cidade? Opa! Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? O reino é a realidade da igreja. Portanto, a não ser pela vida do reino, não podemos viver a vida da igreja. A realidade do reino dos céus é o conteúdo da vida da igreja. Sem realidade do reino, a igreja é o quê? Vazia. Uma vez que a vida do reino resulta na vida da igreja, à medida que vivemos coletivamente na vida do reino, espontaneamente vivemos a vida da igreja. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Isso é a realidade. Se tiver 3 pessoas que são unânimes, que concordam e que elas estão encabeçadas, Deus é o cabeça dessas 3 pessoas. O relacionamento delas não é de amizade. Não, o relacionamento delas é Deus. Amém. Sabe? Esse dedo está relacionado com esse. Aí eu faço assim, pega, ele pega. Mas esse daqui não falou para esse, vamos pegar. Esse daqui, a cabeça falou com esse. A cabeça falou com esse. Aí os dois pegaram. Eles não estão com relacionamento entre eles. Eles estão com relacionamento com a cabeça. A cabeça juntou eles. Amém. Você entende? Os dois estão unidos pela cabeça. Amém. Se 3 estiver ali, 2 estiver ali, unidos no meu nome. No meu nome. Quer dizer, no meu espírito, na minha pessoa. O nome é a pessoa, o nome é o Espírito. Eles estão unidos na pessoa, no Espírito do Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça, aí você tem a igreja. Amém. Não é quantidade. Não é o que eles estão fazendo lá. Não é a velhice deles no Espírito, no Senhor. Não é a experiência deles. Não é a experiência que eles tiveram. Mas é a realidade do reino. Amém. Há um governo. Amém. Há como se fosse uma embaixada dos céus ali. Amém. Eles estão conectados nos céus. E aquela embaixada dos céus pode dar ordem, receber a ordem, falar da ordem. Porque o governo está dando a ordem para aquela embaixada. E aquela embaixada cumpre o governo, cumpre a ordem do governo, percebe ou não? Sim. Lendo de novo, a realidade do reino dos céus
é o conteúdo da vida da igreja. Sem a realidade do reino, a igreja é vazia. Item 3, vamos ler juntos esse. Um crente que não vive na realidade do reino, não pode ser edificado na estrutura da igreja. Nós precisamos viver na realidade do reino. Amém. Nós precisamos viver encabeçados. Nós precisamos ter encabeçamento. Senão, não tem igreja. Não tem edificação. Não tem estrutura. Você sabe por que esse prédio está em pé? Porque tem estrutura. Tem base, tem fundamento. E eles estão interligados. Senão ele caía. Como é que você é edificado? Quando Deus aumenta. Deus está aumentando em você. Amém. Sabe o que acontece quando Deus aumenta em você? Você ama os irmãos. Amém. Você ama estar junto com os irmãos. Amém. Você ama receber a palavra. Amém. Você ama ter comunhão. Amém. Nós entramos na mesa para desfrutar Cristo. Amém. Essa mesa é maravilhosa para nós. Amém. Né? Nós amamos Deus e amamos os irmãos. Irmãos, isso é maravilhoso. Puxa, irmãos, acabou meu tempo. Oh, Senhor. Sem o reino, item C, sem o reino como a realidade da igreja, a igreja não pode ser edificada. A igreja passa a existir mediante a autoridade do reino. As chaves do reino são dadas para tornar possível a edificação da igreja. Quando o reino dos céus é capaz de fazer valer sua autoridade sobre um grupo de crentes, esses crentes podem ser edificados na igreja. Colossenses 2,19 diz assim, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, sendo ricamente suprido e entrelaçado por meio das juntas e ligamentos, cresce. Quando você retém a cabeça, o corpo cresce. Com o crescimento de Deus. Isso é edificação, irmãos. Cresce o crescimento de Deus. Eu vou tomar um pouco mais de tempo dos irmãos, posso? Amém. Porque aqui tem uma experiência maravilhosa de Pedro. Em Mateus 16. Deixa eu abrir Mateus 16 aqui. Mateus capítulo 16, versículo 13, fala assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, irmãos, era no norte da terra. Então estava longe de Jerusalém. O que significa? Estava longe da esfera religiosa, da esfera da tradição. Aqueles que por tradição adoravam a Deus, não adoravam a Deus por vida, não adoravam a Deus por contatá-lo em vida, mas adoravam a Deus por tradição. Eles tinham uma religião muito boa, muito perfeita, muito maravilhosa, genuína, que melhorava as pessoas, que trazia uma boa melhoria para as pessoas. Realmente, eles eram pessoas que tinham uma educação refinada, uns conceitos refinados. Eles melhoravam as vidas das pessoas, mas eles não tinham a presença. A realidade não estava ali, a presença de Deus não estava ali. Tinha um sistema, mas não a presença. Tinha um sistema prontinho, judaico, prontinho, mas esse sistema crucificou o Senhor. Aí ele tira e fala assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, lá para o norte, ele tira os discípulos daquela esfera, daquele ambiente, daquelas torres, e leva ele para um lugar limpo. E aí ele fala, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser eu? Não, ele fala, o Filho do Homem. E eles responderam. Olha essa pergunta é interessante. Ele estava querendo, ele sabia o que ia acontecer ali.
Ele já sabia o que ia acontecer ali, porque provavelmente ele já tinha orado tudo isso aqui. Mas ele foi lá e fez a pergunta, não é? Ele vai lá e faz a pergunta: o que as pessoas estão falando sobre o Filho do Homem? Quem que é o Filho do Homem? O que dizem os homens ser? Quem é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem, João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí ele falou: agora não quero saber dos outros, quero saber de vocês. Vocês que estão junto comigo, vivendo comigo, andando comigo, vindo, crendo em mim, recebendo toda a realidade, toda a influência. Mas vocês, o que vocês dizem? Mas vós, perguntou-lhes ele, quem dizeis que eu sou? Aí o Simão, o Simão olhou para ele assim e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, para um judeu falar isso, aquela pessoa ele está falando assim: uau, ele está em volta de Jesus, está junto com Jesus, você, Jesus, uau, você é o que foi prometido desde lá da antiguidade, você é aquele que está na promessa, e agora é você que vai trazer a nossa libertação, é você que vai tirar a gente desse cativeiro. Israel estava acabado, e ele estava reconhecendo que aquele era o Cristo, o prometido, o ungido, o Filho de Deus, a presença de Deus. Não era mais só o tabernáculo, era a presença de Deus, o Filho. Uau, vamos agarrar ele, vamos ficar com ele. João não queria soltar ele, né? João se reclinava no peito dele. Irmãos, que revelação, que revelação. Irmãos, quem que está dentro de nós? Amém. Cristo, Filho do Deus vivo. Quem que está falando dentro de nós? Cristo. Quem que está edificando o nosso interior? Cristo. Não é maravilhoso? Amém. Nós recebemos Jesus, Amém. o Cristo, Amém. o Filho do Deus vivo, porque o Cristo é um título. O Cristo não é o sobrenome de Jesus, o Cristo é um título. Como o presidente, o Cristo. O Cristo é aquele que está na promessa, aquele que foi prometido, aquele que foi ungido. E a unção indica mas muita coisa. Não dá tempo aqui, mas é muita coisa. Aí você imagina, aí o Senhor vira para o Pedro e fala: Pedro, você é a igreja. Uau. Nunca essa palavra tinha sido falada. Pela primeira vez essa palavra foi falada. Sobre essa revelação, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Amém. E agora você não é mais Simão, você é uma pedra viva. Você é Pedro. Você não é mais Simão agora, porque ele chamava Simão. Agora ele chamou ele de Pedro. Falou, você, tanto que Pedro, você vai ver nas epístolas de Pedro, como ele enfatiza essa questão de ser pedra viva. A pedra preciosa, a pedra viva, como ele enfatiza essa questão de nós sermos pedras vivas para a edificação da casa de Deus. Amém. Edificarei a minha igreja. E aí, ele adiciona: e as portas do Hades não prevalecerão. E as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. E mais, eu vou te dar o quê? As chaves. Pedro, eu vou te dar as chaves do reino. Eu vou te dar as chaves do reino. Abre o reino. Sabe o que uma chave faz? Abre uma porta. Certo? Quem abriu as portas? Pedro. No dia de Pentecostes, as portas dos céus foram abertas. Desceu sobre os discípulos o Espírito Santo. Amém. Em poder.
Eles já tinham recebido o Espírito Santo quando o Senhor ressuscitou e soprou para eles o Espírito Santo como vida. Mas naquele dia, aleluia! Depois a segunda chave foi na casa de Cornélio. Ele foi lá, depois de muita oração. Sempre, irmão, sempre vai ter oração antes. Amém. A Bíblia inteira, tudo é feito com oração. Amém. Eles passaram 10 dias. O Senhor falou com eles 40 dias. Aí no dia da festa dos tabernáculos, do Pentecostes, desculpa. No dia da festa dos Pentecostes, que dá 50, os 50 dias completou 10 dias de oração. Eles estavam orando, veio o poder sobre eles. Amém? Amém? Sempre vai ter oração. Amém. Tudo que acontece nesse reino é por meio da oração. Amém. A reunião mais importante que nós tivemos nesses 3 dias foi a de ontem, porque é por meio de uma vida oculta em oração que tudo acontece. Amém. Sem a oração não acontece nada. Aí veio o reino. Ele deu as chaves do reino. Amém. As chaves. Aleluia. Amém. Nós recebemos a chave. Amém. Quem recebeu? Foi só Pedro? Não, foi todo mundo. Amém. Nós recebemos a chave. Amém. O céu abriu para nós. Amém. Nós atentamos para as coisas que não se veem, porque as que se veem aqui, ó, tudo que é visível é passageira, mas as que se não veem, elas são reais, elas são eternas, elas são indestrutíveis. Nós recebemos um reino inabalável, indestrutível, eterno. Amém. Que reino nós recebemos? A pessoa do Senhor Jesus. Amém. Essa pessoa está dentro de nós, reinando em nós, e Ele quer aumentar esse reino em nós. Ele quer tomar cada parte do nosso pensamento, cada parte da nossa vontade, cada parte das nossas emoções. Cristo toma conta de nós. Amém. Seja o dono da casa. Amém. Não seja um convidado, seja o dono da casa. Amém. A casa a qual somos nós, seja o dono da casa. Amém? Amém? Amém. Então, item 3, a igreja genuína é o reino de Deus nesta era. Hoje os crentes, a igreja genuína é o que, irmãos? O reino de Deus nesta era. Hoje, os crentes genuínos vivem o que? A vida do reino na igreja. Então é hoje. É hoje. Satanás quer enganar todo mundo, levando pensar no reino lá para frente. Ele sempre tem a mesma tática. Ah, quando que você vai ser vencedor? Lá na frente. Quando é que tem o reino? É lá na frente. Por enquanto hoje vive a vida, desperdiça a tua vida com o que é adâmico, o que é natural, tudo que é pensamento nas coisas visíveis, nas coisas adâmicas. Se você perder nessas coisas, para Satanás ele está contente, você ficou pensando que vai ser tudo para lá. Mas enquanto a palavra de Deus diz que se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tudo é para hoje. Amém. O reino é hoje. Amém. O vencedor é hoje. Amém. Os céus não é lá, os céus é hoje. Amém. E os céus não é uma coisa física lá no futuro, é uma realidade hoje. O reino dos céus está dentro de nós. Amém. O reino dos céus não é comida, não é bebida, não é nada visível, é justiça. Amém. Por que justiça? Porque primeiro o reino de sacerdotes de Melquisedeques é o reino de justiça, porque ele é um rei de justiça. Nós temos uma justiça, ele se tornou a nossa justiça. Amém. Não tem nada de bom que eu possa fazer para ajudar ele. Tudo é Ele que tem que fazer. Amém. Ele que tem que fazer. E nós começamos com Ele em oração. Amém. Faz, Senhor. Amém. Me aproxima de Ti. Me faz participar ativamente das reuniões. Me faz orar, Senhor. Me chama toda manhã para levantar. Para orar. Amém. Senhor, faz eu ser alguém que ama a palavra. Amém. Faz eu ser alguém que ama os irmãos. Amém. Senhor, faz eu ser tudo. Amém. Não vai ter glória nenhuma tua. Sim. Toda a glória é dele. Amém. Nesse reino toda a glória é dele. Amém. Não tem nada para nós. Amém. Tudo é para ele. Amém.
Ele é o glorificado nesse reino. A Deus seja a glória, eternamente. Não é maravilhoso isso? É hoje. A igreja genuína no reino de Deus nesta era, hoje. Os crentes vivem na vida do reino na igreja hoje. Toda vez que o Senhor Jesus falou da igreja, Ele mencionou em relação ao reino. Isso indica quão intimamente o reino e a igreja estão relacionados. Romanos 14:17 prova que a igreja nesta era é o reino de Deus. Irmãos, tem muita coisa aqui. Uau! Item 4, eu vou pular um pouco esses itens aqui, eu vou só ler o item 4. Na igreja, como reino, nós estamos o quê? Sob o poder, o governo, a disciplina e o exercício do reino. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A igreja, depois nós vamos ver no item 5 que a igreja produz o reino. No item 6 que a igreja deve orar para introduzir o reino. E no item 7, aqueles que sempre põem o reino de Deus antes deles. Aqueles que sempre põem o reino de Deus antes deles. Então no item 6, nós precisamos ser aqueles que oram por esse reino. Amém. E no item 7, nós somos ser aqueles que priorizam o reino. Amém. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E era bom enfatizar também, não dá tempo, mas que a vitória que Cristo, a nossa responsabilidade é perpetuar a vitória de Cristo. A nossa responsabilidade é perpetuar a vitória de Cristo. Ele espera isso de nós. Ele aguarda isso de nós. Ele foi o vitorioso, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu todas as coisas negativas, e agora com a nossa fé, nós ganhamos essa vitória no Espírito, e toda vez onde está o Espírito, aí tem uma libertação. Amém. Aí tem libertação, aí a liberdade, aí há uma vitória. Onde está o Espírito, está a vitória. Amém. Porque está Deus, e nós precisamos ter a responsabilidade de como a nação de Melquisedeques perpetuar essa vitória. Os irmãos compartilham. Desculpa, eu avancei 15 minutos, irmãos. Me perdoem. Amém, irmãos? Amém. Ontem a primeira mensagem foi o governo de Deus. Depois a segunda mensagem, uma vida Deus oculta. E sua culto. Uma vida oculta. E hoje, o reino e a igreja. Parece que é coisas tão distantes uma da outra, né? Mas a gente vê que é tudo relacionado. Porque Jesus, quando ele ali em Lucas 17, acho que 20, 21, perguntaram sobre o reino, ele falou: o reino do céu não vem com aparência exterior. O reino do céu está dentro de você. Está oculto. O reino é uma vida. O reino de Deus é uma vida dentro de nós. Os irmãos que estavam na conferência, eu compartilhei até com os irmãos em luz, que eu achei muito importante. Quando o irmão Antônio bateu na mesa e falou: na vida da igreja não tem a hierarquia humana. Aleluia. Eu sou melhor que vocês. Sim. Eu sou seu irmão, nós somos um. Sim. Na vida da igreja não pode ter isso. Aleluia. Não pode. O rei é o Senhor. Amém. E esse rei está dentro de cada um de nós. Amém. Eu tinha para mim que a coisa mais importante da nossa vida física seria a água. Mas tem uma coisa mais importante que nós precisamos, não podemos ficar minutos sem eles, que é o oxigênio, o ar. E Jesus falou para Nicodemos assim:
Primeiro ele falou que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas ele falou uma coisa, disse, o vento sopra aonde quer e aonde quer se ouve sua voz. Mas ninguém sabe para onde, da onde vem e nem para onde vai. Alguém está vendo o oxigênio aqui? Não. Mas ele está aqui e está aqui dentro de nós. Se ele acabar aqui, todos nós morremos. Mas se alguma coisa impedir que esse oxigênio vai para o meu cérebro, eu também morro. Pode estar cheio de oxigênio que volta, mas não está indo. Então isso é a vida. Se for num velório, por exemplo, você chega lá, está o corpo da pessoa ali. Mas a pessoa não está mais. Alguém viu a vida sair? Não. Ele pode morrer aqui, mas nós não vemos a vida sair, porque a vida é um mistério. Então essa vida está oculta dentro de nós. Amém. Ninguém vê a vida do Arthur, do Bruno Príncipe, ninguém vê a vida de ninguém. Mas nós sabemos que ele está vivo porque ele está se movimentando, está falando. Mas não vemos a vida. E ninguém vê a vida de Deus dentro de nós, mas ela está. E essa vida reina. Eu sempre digo, né, que você passa no rio, não tem um monte de praquinha ali que os peixes não saem de dentro d'água. Você não vê uma praquinha lá. Você não vê uma praquinha proibindo os passarinhos de voar. Aí as pessoas me perguntam, mas como que essa igreja, parece que eles falam assim, como essa igreja de vocês funciona se não tem ninguém dominando? É por isso que funciona. Já viu o sol nascer meia-noite, se for Deus governa? Porque se deixasse para nós governar, o homem governar, então por isso funciona. O que faz funcionar não é as pessoas, é a vida dentro. O reino, quando se fala em reino, não é um reino de ordenança, é um reino de vida. É um reino de vida. Os passarinhos voam porque tem a vida de voar. Os peixes ficam lá dentro da água porque eles têm a vida. Não precisa ninguém ensinar eles, como o irmão falou. Então, isso é interessante. Isso que nós precisamos ver, a vida, o reino em vida. Por isso que eu até grifei, né, porque a frase mais que me impactou nessa mensagem foi: um crente que não vive na realidade do reino não pode ser edificado na estrutura de Deus. Primeiro é o reino. O irmão até fez lá, né, no início da mensagem, na primeira mensagem, ele fez aquilo que nós vivíamos sobre o governo de Deus, passamos para o governo da consciência, né? Que nós ali ficou, eu não lembro, eu não sei mais, nunca fui quantos anos que ficou, mas depois da queda de Adão até Moisés, ficou uma época que as pessoas viam pela consciência, eles não tinham uma lei. Sim. Foi mais de 2000 anos, acho que era 2000, por aí. E aí veio o governo de Deus, que era através da lei e os profetas. Mas aí os homens quiseram o governo humano, então Deus deu o governo humano. Sim. E hoje a maioria das pessoas vive sob um governo humano. Sim. Mas o Senhor está nos transferindo de novo para um governo de Deus. Amém. Primeiro Ele ganha-nos, Ele nos coloca um governo que isso não pode, aquilo pode ser um governo da consciência, mas Ele quer que nós seja transportado de novo para o reino do Filho do seu amor, pelo reino de Deus. Para vivermos o reino de Deus, para vivermos sob esse reino, né? Que é aquilo que nós vamos fazer, vamos consultar, vamos pedir ordem para o reino. Onde tem uma monarquia, né, um rei, para se fazer algo ali tem que pedir ordem para o rei. É o rei que manda, é o rei que vive, é o rei que manda ali. Mas aqui nós não vivemos sobre esse tipo de reinado. É um reinado de vida. Ele está dentro de nós, ele está dentro de cada um. E quando nós vamos crescer, essa vida vai nos aperfeiçoando, nós vamos se tornando um só em vida. É esse o objetivo final do Senhor. Que o Paulo falou aos Coríntios, né, que diz: eu quero que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo sentimento, tenham a mesma alma. Nós temos o mesmo espírito, é fácil, nós cremos. Mas para ter a mesma alma, precisa essa vida desenvolver, irmão. Amém. Essa vida precisa desenvolver, como o irmão falou, Cristo não cresce mais do que Ele é, mas Ele tem que crescer dentro de nós. Amém. E a maneira como que Ele cresce, por exemplo, se você tiver um reservatório de água imenso, o Senhor não é um reservatório, é um manancial, mas se você tem um cano fininho, que vem de lá, te abastecendo, você vai receber um pouquinho de água. Mas se você tem um cano, uma adutora maior, vai receber mais água. E é isso que o Senhor quer. O Senhor está disponível como um manancial de água, mas Ele quer que nós se abra para receber toda essa água, tudo que Ele é. Quando o filho pródigo voltou, o que o pai disse? Tudo o que eu tenho é teu. Já pensaram nisso?
tudo o que o Pai tem, o que o Pai é nosso. Amém. Porque Ele se tornou homem, Ele viveu como homem, e Ele foi, Ele morreu, ressuscitou, ascendeu, e depois o irmão falou que ele voltou e soprou sobre eles. Ele não deu água, Ele soprou, e ninguém viu, mas recebeu o Espírito, recebeu a vida. Lá em Pentecostes foi para a obra, lá em Casa de Cornélio também, mas para a vida ele disse: recebei o Espírito Santo. Então nós temos o Espírito, aquele Espírito que foi composto de viver humano, morte, ressurreição, ascensão. Ele veio e distribuiu. É seu. Tudo o que nós. Claro que nós não vamos ser Deus em deidade, não vamos ser Deus em onipresença, não. Deus mas nós podemos desfrutar de tudo que Deus é. Amém. Depende de quê? De quanto daquela vida oculta que nós temos com Deus. A vida que faz nos desfrutar de Deus não é a vida de reunião, é para nós transbordar. Amém. Mas o que faz nós desfrutar de Deus realmente é aquela vida oculta. Amém. É aquela vida oculta. O quanto tempo que nós passamos. Às vezes a gente ninguém está vendo. Às vezes não sempre, ninguém está vendo. Mas eu posso estar trabalhando, desfrutando com o Senhor e ninguém está vendo. Mas o canal de água está fluindo. E é isso que nós precisamos no dia. Sem respirar você não fica, eu não sei quantos minutos, mas passou de 5 minutos já tem um dano considerável do cérebro. Poucos minutos se morre. E sem o Senhor também morre também. Porque o Senhor falou assim: sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor quer que nós permaneçamos ligados a Ele, orando sem cessar, né? Não é meia hora, uma hora, nós podemos estar tendo comunhão com o Senhor o dia todo. Amém? Amém. Amém. Irmãos, esse tema é muito precioso mesmo, né? Para a gente ter uma ideia de como é que as coisas aconteceram na nossa história de vida, nós precisamos primeiro perceber que o Evangelho um dia chegou até nós. Não sei como aconteceu com vocês, mas na minha experiência, eu tinha uns 11 anos de idade, estava no meu quarto, eu sempre ouvia a respeito de invocar o nome do Senhor na vida da igreja. Minha família começou a reunir, eu era muito pequeno, e um dia eu estava no meu quarto e falei: vamos ver o que é isso, se funciona mesmo. Aí eu comecei lá: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, bem baixinho, fala comigo, Senhor Jesus. Passados uns 4 ou 5 minutos eu estava: Senhor Jesus! Meu pai entrou na porta assim: o que está acontecendo? Você está ficando maluco? Naquele momento o reino chegou. Amém. Que a vida entrou. Amém. Então a vida divina, ela vem por meio do Evangelho, e toda vez que nós vivemos por meio dessa vida divina, o reino está ali. Amém. Quando coletivamente vivemos essa realidade do reino, a igreja é manifestada. Amém. Nós podemos viver nessa cidade aqui, embora essas pessoas não saibam, mas há pessoas aqui que estão em outra esfera, com uma outra vida, e que coletivamente vivem a realidade do reino por meio da igreja. Amém. Então é uma coisa assim muito misteriosa. Eles podem até não entender. A gente estava cantando aqui, eu fui lá no corredor, várias pessoas passando por aqui, elas ficavam procurando, tentando entender o que é isso que está acontecendo aqui. Se a gente pudesse estar do lado delas e falar abertamente, a gente diria: é o reino. Amém. Isso é a realidade do reino. Amém. Mas não é só isso, irmãos. A gente tem uma grande responsabilidade, né? A partir do momento que nós temos consciência dessa nova vida, que introduz a realidade do reino, né? A esfera do reino em nosso viver, e também temos a percepção de que, como igreja, nós introduzimos o reino em cada lugar onde a igreja está. Nós precisamos perpetuar a vitória de Cristo. Amém. O Senhor, Ele provocou nesse universo uma grande vitória. Sim. Sem precedentes. Sem precedentes. Não há nada mais grandioso na realização da humanidade, senão o que o Senhor Jesus fez. Amém. O homem está tentando fazer uma série de coisas pelo universo, quer explorar riquezas fora da realidade do nosso planeta, mas, irmãos, nada disso é grandioso. Eles querem lançar os seus nomes para a história. Mas o que o Senhor Jesus fez?
é o fato mais grandioso de toda a história da humanidade por toda a eternidade. Amém. Ele causou uma grande vitória e introduziu o reino de Deus. Amém. E por causa disso, a responsabilidade da igreja é continuar a luta de Cristo. Sim. A luta que ele começou a travar na terra. A igreja deve continuar a obra vitoriosa que Cristo realizou contra Satanás. Amém. Ao pregarmos o Evangelho, ao nos reunirmos com os irmãos, não é pequeno. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, nesse tempo aqui, não pense que isso é pequeno, que tem outras coisas mais importantes para se fazer. Amém. Eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que me preparar para segunda-feira. Irmãos, nada é maior do que este momento aqui. Amém. Porque nós estamos aqui reunidos para perpetuar essa vitória. Amém. Nós estamos declarando mutuamente entre nós que essa vitória tem um grande valor. Amém. Aleluia por isso. Amém. Amém. Amém, irmãos. Graças ao Senhor que eu nunca tinha visto esse hino 941. Mas quando o irmão proclamou ali, eu até escrevi ali: provamos na igreja tal reino singular, de glória e vida eterna, até Jesus voltar. Amém. E pelo corpo, né? A realidade, não existe realidade de vida se o Senhor não nos mostrar, né? E hoje o Senhor tem nos mostrado a realidade da vida, que é o reino. A igreja é vazia sem o reino. Aí até eu circulei ali, ó. A realidade do reino dos céus é o conteúdo da vida da igreja. Sem a realidade do reino, a igreja é vazia. E o Senhor perguntou a Pedro, né? Quem dizes quem eu sou? Hoje o Senhor está perguntando para nós: quem dizes quem eu sou, né? E o Pedro disse assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse Cristo do Deus vivo está dentro de nós. Ele é o reino dos céus. Ele é a própria vida. E como a realidade da vida, irmãos, nós somos um povo privilegiado. Nós temos o melhor lugar na vida de Cristo. E Ele deu a chave do reino à igreja. Ele não deu para um indivíduo qualquer, mas Ele deu à igreja. Nós somos a igreja, irmãos. Ele deu a chave do reino à igreja. E as portas do Hades não prevalecerão para essa igreja. A igreja é do Senhor. Amém. Amém. Como o irmão compartilhou, né? Esse é o momento mais importante, né? E o que me toca muito, ele tocou muito aqui, é a vinda do reino. Não é automática, né? Não é automática. Se não a oração, não tem nada. A oração é a base de tudo. Amém. A base de tudo é a oração. Sim. Porque sem oração não tem evangelização. Não. Sem a oração não tem a liberação da palavra. Não tem amor, não tem ajuda mútua, não tem nada. A oração é a base de tudo. Amém. Eu lembro que cada um contou a sua história num momento marcante, um marco na vida, né? E uma vez o Senhor me falou com toda clareza, né? Perguntou para mim. É uma coisa que tem sido na palavra, mas foi direcionada a mim naquele momento. Nem uma hora pudesse vigiar comigo. Perguntou para mim. Eu falei: nem uma hora. Então, a partir daquele, o Senhor falou comigo, eu comecei a exercitar. Orar uma hora. E na minha casa tinha muitos relógios. Naquela época eu não tinha celular. Colocava o relógio na minha frente. Falei: Senhor, eu não saio daqui antes de dar uma hora. E aqui, como está escrito, a oração é uma batalha espiritual. Amém. Não é automático também, não. Eu vou orar, tudo bem, é simples em orar. Não é. Oração é uma batalha, é um exercício. Sim. É uma luta. Sim. Há poucos dias atrás eu notei que eu estava fora, assim, não estava muito no Senhor. E eu queria orar, eu queria exercitar de novo, voltar a esse ministério que o Senhor me deu. Que é o ministério que o Senhor nos dá, né? Então, assim, eu não estava conseguindo. Eu levei quase uma hora para conseguir começar a orar. Sabe, era uma coisa, eu lembrava, como o Josias falou, lembrava de programar minha segunda-feira, eu tinha isso, tinha aquilo para fazer, eu ia lá para orar, mas aí eu voltava para o trabalho. Então a oração é uma batalha espiritual. Amém. Né? Então você tem que ter uma luta. Eu ouvi há poucos dias um dos irmãos, eles comentaram assim, o jugo do Senhor é leve e suave, né? Mas assim, o pesado é sair de nós mesmos. O pesado é
conseguir sair de nós. E a oração, nós precisamos sair de nós mesmos. Amém. E entrar numa batalha. E é uma batalha mesmo. E você tem que estar ali, você tem que perseverar, você tem que insistir. E o meu ministério de oração começou assim. Eu colocava o relógio na minha frente. Enquanto der 1 hora, que o Senhor falou, nem 1 hora pudesse vigiar comigo, enquanto não desse 1 hora. Mas eu estava ali de joelhos e eu pensava por alguma coisa, já ia levantar, não, voltava. É uma luta. Mas eu fui exercitando, treinando. Todos nós temos que treinar, temos que exercitar. É um esforço por ser uma batalha. Ninguém ganha uma batalha assim, lindo, brincando, não. É algo que tem que haver uma concentração, um objetivo, tem que ter um foco. E sem oração não tem nada, não tem reino, não tem evangelização, não tem nada, não tem edificação da igreja, não tem nada. Então tudo começa com a batalha. Então todos nós temos que investir, né, nesse aspecto de orar. Orar sem cessar, para poder ser um instrumento para que Deus possa usar, para que haja edificação e para que venha o reino. Aí eu queria só fechar com isso que eu lembrei também. A própria oração que o Senhor nos ensinou, venha o teu reino, é uma oração, né? Ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como ela é feita nos céus. Então quando ele fala, venha o teu reino, ele já fala isso em forma de oração. É uma oração. É a oração que o Senhor nos ensinou, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Então a oração, o reino só vem a partir da oração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém por esse período de transição. Amém. Nós agora estamos no reino. Amém. É chegado o reino. Sim. Isso é muito importante nós perceber. E é tão clara a palavra do Senhor quanto a isso, né? Talvez começamos de um jeito, sei lá, errado, mas o Senhor nos corrigiu com a sua própria palavra. Amém. Então diz aqui, queria ler com os irmãos, Mateus 24, e 1, que fala, diz assim, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Isso mostra, irmão, essa transição, você está mostrando que o reino era chegado. Eles vieram mostrar a estrutura do templo, olha esse templo maravilhoso, olha a estrutura. Mas o Senhor quer mostrar que o reino era chegado. Amém. A realidade era chegada. Amém. Aquilo ainda era uma figura. O Senhor era a própria realidade. E Ele quis mostrar isso, não vai sobrar pedra sobre pedra. Mas o reino é chegado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos pedras que vivem. Amém. E somos edificados como esse corpo espiritual. Amém. Nós somos, irmãos. Estamos sendo transformados nessas pedras vivas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E outra coisa que eu queria falar, assim, que o Senhor está sempre nos mostrando cada vez mais a palavra, né? Eu lia muito sobre aquela palavra sobre as duas casas, uma edificada na rocha e outra na areia. E eu pensava, mas o que será que quer dizer isso, né? Aí, fazendo um link com as 10 virgens, nós vemos que nós precisamos de um período de crescimento. Sim. Não é que vamos crescer de uma hora para outra e pronto. Precisamos de um período, e o período vai levar toda a nossa vida. Sim. Então nós estamos edificando a nossa casa, cada um de nós estamos edificando a nossa casa. Um dia, irmãos, nós vamos se deparar, talvez, sei lá, com a morte, talvez com outra coisa difícil, que vai vir sobre todos. Vem sobre todos. Mas a casa que estiver firmada na rocha, Amém. ela é uma pessoa que viveu a vida toda desfrutando do Senhor, Amém. construindo com o Senhor. Amém. Ela é uma com o Senhor na sua vida. Sim. Aí então essa não vai ser abalada, Sim. porque ela está estruturada no Senhor. Amém. Que misericórdia, irmãos. Amém. O Senhor está estruturando a nossa casa nele mesmo. Amém. Jesus! Amém. 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 Viver na realidade do reino de Deus. Essa palavra realidade, eu creio que é um grande anseio hoje, né? A sociedade anseia, as pessoas anseiam. Por que há tanta depressão, tanta frustração
Porque falta uma coisa: realidade. O irmão falou dos relacionamentos, né? Falou de várias coisas. E hoje em dia há muita falta de realidade em tudo que se vive na sociedade. Até mesmo a inteligência hoje é artificial. Não é mais real, é artificial. Então, realmente, nós estamos vivendo um tempo que até essa semana eu vi uma reportagem, né? Nós ouvimos uma reportagem que hoje está se permitindo uma coisa, por exemplo, alguém que é casado, tem um relacionamento real com uma pessoa, é casado, mas entre o casal há uma permissão para ter um outro relacionamento, desde que seja virtual, né? Então a pessoa tem um relacionamento virtual, tudo bem, desde que a gente tenha. Então é uma confusão, é uma coisa tão estranha, maligna, que as pessoas estão adoecendo por falta de realidade. Sim. Falta de verdade. Sim. Falta de... não é o que você está falando, mas é o que você está vivendo. Sim. Me mostre... alguém já falou, né? Pregue o Evangelho. Se for preciso, fale. Ou seja, o pregar o Evangelho é o meu viver, é a minha vida, é o que eu vivo, é o Cristo que eu vivo, é o reino que eu vivo. Sim. Essa é a pregação do Evangelho. Amém. Às vezes é necessário falar, é necessário expressar, mas isso não pode ser desacompanhado do viver. Sim. O irmão falou da religião judaica, né? Que o Senhor, para falar, para revelar a igreja, tirou os discípulos daquela esfera ali e levou para uma esfera limpa, um lugar limpo, que não tinha aquela influência. Aí você pode pensar assim, mas quem instituiu o que eles estavam pregando e falando? Não foi o próprio Deus? Quem deu a lei por intermédio de Moisés, as ordenanças, né, tanto morais quanto ritualísticas? Não foi Deus? Eles não eram o povo de Deus, não eram os sacerdotes de Deus, não era. Só que ao longo do tempo, eles foram perdendo a realidade, foram perdendo Deus, e ficaram somente com as ordenanças, com os ritos, sem realidade. Podemos checar isso pelas palavras do Senhor Jesus? Podemos. O Senhor falou: vocês são hipócritas, vocês são um sepulcro caiado. Por fora está muito bonito, mas por dentro está cheio de ossos de mortos, cheio de podridão. Ou seja, não tem realidade. O Senhor falou: vocês vão às Escrituras porque creem ter nela a vida eterna, mas vocês